70! 70. Já Chegamos tem longe. Né? Muitos episódios. Porra, é que durante a Copa do Mundo também teve episódio até não poder mais, né? E aí a gente tá preparando uma live aí, tá? Pra sorteio da Libertadores, né? Sim, pra comentar ao vivo quem se deu bem, quem se deu mal, né? Sempre tem aqueles vídeos do cara que cai num grupo forte, aí os diretores se lamentando, né? Tem o cara que comemora e acaba se dando mal. Mas antes disso, deixa seu like aí, faça sua inscrição no canal. É muito importante, é de graça, né? Sim, aí você pode compartilhar quem você quiser. A gente tem 2 vezes na semana programas longos, a gente tem os cortes aqui também nas nossas redes sociais e você pode conferir todo esse conteúdo seguindo a gente. E vamos falar do maior campeonato regional do mundo, o Campeonato Paraense. Exatamente. Que mantém apenas uma equipe com 100% de aproveitamento. É verdade, para a surpresa de muitos, né? A gente vinha comentando aqui do quanto o Paysandu vinha fazendo um trabalho que era de mais longo prazo que o Remo, por exemplo, né? Que foi um trabalho que já começou no fim da temporada passada. Mas o Paysandu vai até o Ipixunão, perde de 2-1 do Caeté num jogo horroroso. Dá uma sobrevida pro Caeté, que é o segundo colocado do grupo do Remo. E, assim, eu não diria que levanta sobrancelhas, porque o Paysandu não tá fazendo uma temporada ruim até aqui, mas foi um tropeço desnecessário. Mas jogar lá é difícil, o gramado é muito ruim. O Ipixunão é realmente muito ruim. Então, o Remo jogou lá e ganhou, não foi com aquele gol do... É que foi o gol do... Foi de falta do Pedro... Não, de fora da área, Pedro Vitor. Pedro Vitor, isso. Foi de fora da área, uma sobra, né? Foi uma finalização forte fora da área. Foi a partir dali, inclusive, que ele ganhou a vaga de titular no clube do Remo. Sim, porque ele tinha entrado um pouco antes, né, de fazer o gol. Mas realmente é um estádio bem ruim. Não que, assim, essa é a realidade que toda vez que Remo e Paysandu vão jogar fora dos próprios estádios, que também já não tem o gramado lá, essas coisas, dá uma piorada. Até porque a Curuzu e o Bainão estão com ótimos gramados. Realmente tem um tratamento aí. E aí o Caeté ganha de 2-1 o Paysandu, faz 1-0, né? O Paysandu empata no segundo tempo, e no segundo tempo ainda o Caeté consegue fazer o 2-1 e não sofreu o empate e sair com a vitória, o que garante a sua segunda vitória no campeonato e a vice-liderança no grupo do Remo. Exatamente. O Independente empata com o Navegantão contra o Itupiranga. E o Remo ganha no Souza domingo de manhã, 10 horas da manhã, com déficit na bilheteria, com o treinador da Tuna avisando que tá indo embora. Isso foi muito bom. Dizendo que não cumpriram com as promessas. Imagina, termina o jogo, cara, eu tô indo embora, não dá mais, não tem como mudar uma cultura, um clima gostoso no Souza. E aí foi, assim, eu não me perdi na parte da história onde a Tuna odeia muito o Remo, muito mais do que o Paysandu. Existe isso? Eu tenho certeza disso. Absoluta. Cara, eu não sei. Assim, por fatos, por exemplo, a Tuna tem mais títulos nacionais que o Remo. Ela tem 2 brasileiros da série C. São os dois, um da série C e um da série B, né? Mas, assim, a Tuna, sei lá, porque ela odeia o Remo porque ela queria ser grande? Talvez seja isso. Talvez ela se considere o segundo maior da cidade. Eu tenho um carinho pela Tuna, cara. Eu não tenho porque é de português é safado. É justo. Quando eu trabalhava em redação de esporte, eu lembro que eu ia cobrir jogo da 2ª divisão do Paraense, no Souza, e sempre tinha bolinho. E eu já avisei que eu nunca torço pra colonizador. É justo. Né? E aí o Remo, assim, a Tuna fez 1-0. O Remo conseguiu buscar a virada com o Canu, que é o menino da base, né? E o Marcelo Cabo até, ele elogia bastante os jogadores da base, né? Que é o que o Remo precisa, a gente comenta aqui, né? O Remo adora trazer jogador mais velho, a preço de ouro. E a gente tem uma base, a gente tem uma molecada. A cultura de futebol é muito forte no Pará, né? De ter galera que quer jogar, quer participar. Então, tipo assim, eu acho que o Remo e Paysandu, na verdade, tem que olhar muito mais pra base, tem que fazer essa peneira funcionar, porque às vezes um moleque desse que desponta vale muito mais do que trazer um cara que já tá em fim de carreira pagando muito por mês, entendeu? Exatamente. Eu acho que tem que dar esse espaço e tem que aparecer jogadores. A gente acabou de ter o exemplo do Rony, que foi da base do Remo e hoje está na seleção brasileira. Então, se a gente abrir as portas para essa molecada, para esses jogadores que surgem aqui... eu acabei de ver o jogo de Guarani e Palmeiras ontem, no domingo. E o Giovanni Augusto, que é um jogador paraense, nunca jogou aqui, estava jogando muito no Guarani, né? Sim. Então, assim, claro que se abrir mais espaço para esses jogadores, eles vão aparecer. Até porque os caras botam olheiro aqui não é por nada, porque eles sabem que tem talento aqui. Exatamente. Né? E aí, assim, o Remo vira o jogo com o Soares, que perdeu vaga no time titular justamente pro Pedro Vitor, né? Sim. O Soares fez o lançamento pro gol do Canu e fez o segundo gol muito fácil, parece que ele tava jogando com criança, ajeitou pro lado, escolheu onde ele ia bater. O Tuna desistiu de jogar. Aí finalizou, fez o gol. Agora sim, o Tuna perdeu gols, né? Só o Balotelli, que é o atacante da Tuna, que joga do lado do Elton,
Só ele perdeu 2 incríveis gols. Uma bola quica, engana ele erra o chute, e o outro ele simplesmente cai sozinho. É. Então, assim, o Remo fez uma partida ok, mas estava com todos os jogadores reservas, né? Não jogou nenhum titular. Ele optou por poupar, né, o elenco. Mais uma vez a prova do trabalho do Marcelo Cabo, sabendo que, tipo, é paraense, mas também... A Copa do Brasil é mais importante, a tiro Copa... curto agora. É verdade. A Copa Verde também, a médio prazo, é um título, né? A torcida gosta. E, assim, é bom pra ele rodar as peças também. Teoricamente, o Remo teria 3 jogos marcados pro mesmo dia, que era nessa quarta-feira. Sim. Copa Verde, Copa do Brasil Paraense. Só que, obviamente, a competição nacional vai Sim. ganhar a força e os outros vão ser adiados, né? Sim. Então o Remo vai jogar a Copa do Brasil agora no meio de semana. E na próxima ele joga a Copa Verde, né? Vão ser 2 meios de semana de Copa. E fim de semana, Paraense. Então é um calendário meio ingrato, assim, pra time menor, né? Que não tem tanto elenco pra girar, assim. Então foi uma boa escolha. Acabou que termina com o Remo 100%, o que é melhor ainda, porque quando você vai com reservas, a gente sabe que, apesar de Remo e Paysandu estarem acima dos outros competidores, jogar com um time completamente reserva não é uma garantia de que vai ter um jogo tranquilo. Mas eu só não concordo quando o pessoal diz, botou time reserva, não tá entrosado. Eu falei, como é que não tá entrosado, gente? Ele treina todo mundo junto. Ele treina todo mundo junto contra os titulares, normalmente. Então como é que o time não tá entrosado? Pode não ter ritmo de jogo, aí eu concordo. Se for um time remontado agora, beleza, mas o Remo já tá jogando a fase de vida e tá mostrando um entrosamento muito bom, inclusive. O jogador, o Canu, que fez o gol, é um jogador interessante, mas como o Muriqui tá contundido, então o Fabinho foi poupado, né? Sim. E o Fabinho é logo a primeira opção, logo com a saída do Muriqui, né? No Remo, e isso não tem dúvida. E tem jogado bem. E eu queria destacar também a partida do... Infelizmente, vou ter que destacar a partida do Paulinho Curá. Eu gostei. Mas eu não confio muito, não. Também não, mas só foi uma partida boa. Foi, mas é que fique claro que é com muitas ressalvas que a gente faz esse... O Bragantino se recupera da derrota do Paysandu do jogo adiado e ganha em São Francisco em casa, no Ninho do Jardim, né? Sim. E aí No Japim, que eles estão jogando em Castanhal. E aí o Bragantino assume a 3ª colocação do grupo do Remo. 6 porque pontos, o Caeté, muito próximo do Caeté. ele não imaginava que o Caeté ele ganharia do Paysandu, então ele não conseguiu ficar em segundo colocado. Mas mesmo assim, nesse momento, se classificaria como o melhor 3º colocado, né? Ele e o Águia, né? Que o Águia tá com 7. Ele e o Águia. E aí... A gente tem o Cametá empatando com o Castanhal, o Cametá que tá em segundo lugar do grupo do Paysandu, mas pode perder esse segundo lugar pro Águia, que joga hoje, 8 da noite, né? Então, joga contra o Tapajós, que inclusive... Tem uma vitória. Uma vitória e 3 derrotas aí, então Exatamente. eu acho que a possibilidade do Águia ganhar é muito grande. O Águia tá jogando direitinho até, né? Ele que fez uma campanha ruim, quase foi rebaixado no ano passado, que deu todo aquele imbróglio ali judicial. Mas essa temporada pode dar um caldo aí, cara. Acabou de se classificar na Copa do Brasil, né? Tirou o Botafogo da Paraíba. Exato, que é um time que tá na Série C, né? E tá jogando direitinho. Então o Águia vem... Tem uns anos que o Águia gosta de dar uma beliscada aqui ou ali, né? Teve uns anos que no início dos anos 2000 ele tava fazendo isso mais. Agora deu uma é o mesmo técnico ainda? O João Galvão? É. Eu não faço ideia se ainda é ele, cara. Eu lembro da época que ele botava o titular, o filho dele. Felipe Mamão, se eu não me engano. Não era Não, Felipe Mamão, tenho certeza era que não. outro nome, eu acho. Depois dá uma pesquisa, mas não é. Mas eu lembro que ele colocava o filho dele titular mesmo. O pior é que o filho dele não era ruim, cara. Pro Águia. Então termina assim no grupo A, o Remo, 15 pontos, 5 jogos, 5 vitórias, 12 gols pró, melhor ataque da competição e 100% de aproveitamento. No segundo colocado do grupo A, Caeté com 7, Bragantino no terceiro com 6 e o Itupiranga com 2. Aquela briga pra não cair, né? No grupo B, a gente tem o Paysandu com 12 pontos, depois dessa derrota, o Cametá com 8, o Águia de Marabá com 7, mas lembrando que ele joga hoje, né? E a gente tem o São Francisco com apenas 3 podendo pontos. chegar a 10 e assumir a vice-liderança no grupo B. Exatamente. E dá um alô ali pro Paysandu, né? Oi, como é que tá? Encostou e fica uma rodada de vantagem do primeiro colocado. E o grupo C que é aquela briga de faca no escuro. De porre no escuro com faca. Que é briga de porre que sempre tem o famoso soco de antebraço, que o cara não acerta, ele bate com isso aqui na pessoa. É horrível. Mas a gente tem o Castanhal, em primeiro lugar, com 6 pontos, né? A diferença depois do empate com o Cametá, né? Exatamente. A Tunaluso com 5, segundo lugar do grupo, 5 pontos. O Independente com 4, em terceiro lugar. E o Tapajós com apenas 3, mas lembrando que ele joga hoje, mas provavelmente vai perder. Mas para ver como tá esse grupo, o Tapajós, que só ganhou uma partida nesse campeonato, se ganhar hoje, vai pra liderança do grupo, né? Brigar primeiro e segundo lugar. Pode ir pra liderança, não sei se o critério provavelmente deve ser... número de vitórias. Se for número de vitórias, ele vai pra segundo lugar. Ele vai pra primeiro lugar, na verdade, né? Porque o Castanhal só tem uma vitória. É verdade. Pontos. Então, assim, pra ver o nível do grupo C do Paraense, né? E aí ele define a rodada de hoje.
termina hoje, no caso, a rodada que é a 5ª rodada do Paraense. E aí vão destacar alguns jogos da próxima rodada, onde a Tuna pega o São Francisco, tentando se recuperar. São Francisco, que é o lanterna do grupo B. Sim. Remo pega o Tapajós no sábado, no Bainão, coitado do Tapajós, inclusive. Dá pra ir lá, né? Porra, eu topo, cara. 18 horas. Dá pra ir e a gente volta pra cá, né? Aí, Como aquele churrasco de gado. O Itupiranga pega o Castanhal em casa, Cametá pega o Bragantino em casa, e o Águia, o Caeté em casa, e o Paysandu joga fora de novo, no Navegantão contra o Independente, no domingo, às 16 horas. Cara, eu vou te falar que a gente tem notado muito, né, que antigamente o Campeonato Paraense, você tinha muitos times da capital e dos arredores, né? Você tinha a Tuna, o Castanhal, era muito pela região metropolitana. Tinha Nanindeua, né? O Sport Belém, lembra o Sport Belém? E com a chegada dos times do interior mais forte, tanto que o primeiro campeão do interior, ou foi o Cametá ou foi o São Francisco, não lembro agora, primeiro campeão do interior do Pará, que antes era só Remo, Paysandu e Tuna, eu acho que isso é bom porque os times têm que se acostumar a viajar. A gente que é do Pará, se a gente vai jogar qualquer competição nacional, a gente está jogando com times de São Paulo, do Sul, então a gente tem que viajar muito. Tendo isso no Paraense, você já costuma ter uma logística para isso funcionar. Eu acho que isso acaba sendo produtivo para os times daqui, sabe? Para não tomar coisa... vou aqui... Mano, viagem desgasta, é outro clima, tipo, a cultura paraense do interior é muito diferente da cultura da capital, então é pro clube acabar se adaptando. O Remo mesmo fez 3, 4 jogos fora de casa seguidos, assim. Né? Um deles foi a Copa do Brasil, inclusive. Sim, que foi lá... E, inclusive, o próximo jogo da Copa do Brasil, a gente falou que era o São Luís, é o São Luís do Rio Grande do Sul. Mas é em casa. O quê? O jogo contra o São Luís, no Bainão. Mas já é jogo de ida e volta nessa fase, não é? Eu acho que não. Ainda não? Acho que ainda não. Mas aí essa é tipo assim, empatou é pênalti. Não tem mais a vantagem. Aí na próxima rodada já começa o jogo de ida e volta, né? E aí é o seguinte. Vamos pra Premier League, né? O segundo campeonato mais importante do primeiro semestre no futebol brasileiro. Sim. A gente tem que ir mesmo pra Premier League? Tem que falar? Eu não sei se eu quero. A gente tem que falar da Premier League. Então tá bom, vamos começar. Aconteceu uma coisa... chata. Não é sobre Triste. isso. Não é sobre a tua tristeza que eu vou falar aqui. Tristeza. O que eu vou falar é que aconteceu uma coisa na Premier League essa rodada que foge do padrão, e quando chegar lá eu vou falar qual é a coisa que foge do padrão. Tá bom. O Manchester City ganha 2x0 no Newcastle em casa. Fácil, inclusive. Foi um jogo fácil, fez 1x0 com o Foden, golaço do Foden, né? Sim. O Newcastle, depois de não sei quantas rodadas, volta a perder, né? Na verdade, ele perdeu 2 seguidas, né? Ele estava uns 13, 14 jogos sem perder e perdeu 2 seguidas. Mas ele também ficou muito empate, né? Ele tá com 5 jogos sem vencer agora. Os últimos 5 foram 2 derrotas e 3 empates. E pra ver como isso muda, o Newcastle, que tava ali brigando pela segunda, terceira colocação, já tá fora da zona de rebaixamento direto, da zona de classificação direta pra Champions, tá em 6º, né? E quem tá em 5º é o Liverpool, mas a gente vai chegar lá. Sim. Aí o Arsenal, uma virada histórica e heróica contra o Bournemouth, né? Sim. Se não fosse contra o Bournemouth, seria um puta assim, jogo. Eu tinha um bilhete que o Arsenal tava lá com a vitória. Aí, faltando 1 minuto, eu fiquei puto, desliguei a televisão, porque faltava só o Arsenal vencer pra eu bater o bilhete. E fui almoçar. Quando eu voltei, eu ganhei o bilhete. Eu falei, Aí sim. E nos últimos 30 segundos, o Arsenal fez o gol da virada. Assim, o Bournemouth fez 2x0, eu tava vendo esse jogo, o Arsenal pressionou. Parece que tava nítido que ele ia virar a qualquer momento. Aí ele fez 2x1, o Ben White empatou 2x2. Aí começou a segurar o jogo muito bem o Bournemouth, eu falei, fudeu, time imundo, tem que mais aqui perder. Aí quando eu olho, deu green. Aí é bom demais. E o Arsenal vira 3x2 em cima do Bournemouth. Continua com os 5 pontos de vantagem do Manchester City. Que é importante porque agora os jogos atrasados já não estão mais atrasados, né? Tá igual, só quem tem jogo a menos é o Manchester por conta da Copa da Liga. O Liverpool tem 1 e o Newcastle tem 2 também jogos a menos. Que é tudo por causa dessas... campeonato europeu ou campeonato de Copas em inglês mesmo. O Manchester ainda deve demorar a repor esses jogos porque ele também tem a Copa da Inglaterra, que ele tá, né? E a Champions League que ele também tá participando ainda. A Europa League. Tá falando do Manchester United, falando do maior de Manchester. Não, o City tá com todos os jogos em dia, tá com 26. Aí, o Aston Villa ganha do Crystal Palace 1x0, dá uma livrada lá de baixo, né? Então dá uma distanciada, vai jogar um campeonato mais tranquilo agora nessa reta final. O Brighton ganha de 4x0. O Brighton faz 4x0 no West Ham e já liga a luzinha do West Ham. Tá. Porque só um ponto, ele tá 1 ponto da... É muito doido, né? Ele tá 1 ponto da zona de rebaixamento e 2 pontos da lanterna. Exatamente. E aí o... Chelsea finalmente ganha, né? E é exatamente isso que foge do padrão. É verdade. O Chelsea ganhou. Lembrando que em fevereiro o gol do mês do Chelsea foi do João Félix.
Porque só ele fez gol. Então não tem como. E foi só um gol. Não foi tipo todo o jogo ele pegou, foi um gol. E aí o Chelsea ganhando do Leeds de 1x0, jogo horroroso, 1x0 magro. Leeds que tá ali na Aí boca, aqui já né? manteve o padrão. Aqui tudo bem. Wolverhampton ganhar o Tottenham não ganhar, mantém um padrão muito bom. Mas é impressionante tanto quanto o Wolverhampton e Tottenham tão mal, cara. Joguinho meio pelada dos dois, assim. Mas foi brilhante pro Wolverhampton que ele abre 5 pontos da zona de rebaixamento, isso é né? importantíssimo. E o Nottingham Forest que tava naquela crescente, né? Deu uma segurada de novo, mas o empate ele vem de 4 resultados sem vitória. Ele vem com sequência, né? Derrota e empate. Então, assim, o Nottingham Forest empatou 2x2 com o Everton e manteve, assim, essa... Assim, tava fugindo lá de baixo, mas aí Ele tá deu com... essa oscilada de novo, Ele né? tá com 26, ele ainda tá mais de uma rodada longe da zona de rebaixamento. Mas é pra acender luz aí, que 4 pontos é pouca coisa. Ainda mais pra 12 rodadas faltantes, então Exato. é muita coisa. A gente tem o Southampton que saiu da lanterna, né? Ele ganha do Leicester e aí empurra o Bournemouth, que perdeu pro Arsenal pra lanterna e tá com 21 pontos. A gente falou, né? Mais ou menos aqui até o Nottingham Forest, que é 26, ainda tá... Eu boto até o Crystal Palace, 27 não, pontos, são 2 Crystal rodadas. Palace. Então até o 12º lugar ainda tá muito aberto. Essa tabela da parte de baixo tá muito interessante de acompanhar. É porque, assim, do Crystal Palace pro Aston Villa, que é o 11º colocado, já são 7 pontos. Então, assim, o Aston Villa, que é o 11º colocado, já tá 12 pontos da zona de rebaixamento. 12 rodadas faltando, então, assim, a briga vai ser ali. Mas eu acho que não foge ali do... Não acho que o Everton não escapa essa temporada, não, hein? Mas eu acredito que Southampton e Bournemouth devam cair, né? Devam cair, por mais que os dois tenham... Acho que o Southampton tem jogadores mais interessantes, inclusive, do que o Bournemouth, sim. Mas o Bournemouth começou muito mal a temporada, pegou goleada, também deu goleada, não foi no começo, se eu não me engano, ele goleou o Liverpool. Se eu não me engano... Não foi o que fez 6x0? Foi, eu acho que ele goleou o Liverpool, se eu não me engano, mas vamos lá. E aí teve o grande jogo da rodada, né? Que era o melhor Manchester United dos últimos anos, encontrando o pior Liverpool dos últimos anos. Mas aí o pai falou pro filho que essa relação é eterna e eu sou sempre o maior. Ah, tá bom então. O pai sempre vai ser melhor que o filho. 7x0, cara, nada explica. Assim, não querendo desmerecer o Liverpool, foi um puta de um jogo, 2 gols do Salah se mas torna o maior artilheiro. Aquilo é o maior artilheiro da história da Premier League do Liverpool, né? Sim. Passou o Fowler. E assim, ele faz 2 gols no jogo, mas assim... No primeiro tempo, o jogo tava muito igual, o Liverpool teve melhores chances, né? Foi impressionante. Parece que o United, depois do primeiro gol, ele desiste de jogar. E no último minuto, acho que aos 43, 44 do primeiro tempo, o Gakpo faz uma excelente jogada, faz o gol, e aí eu me lembrei que o Liverpool deu o chapéu no Manchester United pelo Gakpo. É verdade. O Gakpo ia pro United, mas o Liverpool falou, vem pra cá que aqui a gente tem Champions. Mais Champions. Ah, bom. Quem não tem Champions, essa galera aí que fica em cima, é o City, o Tottenham. Esse não tem. E o Nottingham Forest tem. 2. Exatamente. O Manchester tem 3. E aí, quando começou o segundo tempo, a gente imaginou que seria um jogo assim, que o Manchester ia buscar o jogo e ia lutar ali pelo empate ou até a virada do placar. Porém, entretanto, todavia, o Liverpool do Klopp voltou a 2019. Tal qual o torcedor do Flamengo sonha que o time faça. E aí ele voltou em 2019 e parece que falou, vamos voltar. E mudou tudo, cara. O Liverpool tá jogando rápido, saindo em velocidade, criando jogadas todas as vezes que chegava. A zaga do Manchester batendo muita cabeça ali nas bolas aéreas. É o clássico também, né? O clássico ele tem uma motivação a mais pro elenco, né? Que não teve pro Manchester United nesse caso. Mas assim, o que eu gosto de ver, e a gente vem destacando, né? Primeiro que eu gosto de ver o Liverpool voltando pro topo. Tá em quinto, beleza, mas eu prefiro muito mais o Liverpool do que o Newcastle brigando nas cabeças, com todo respeito ao Newcastle. Mas, pô, o United, eu gosto de ver a reação depois do Ten Hag. Eu já vim elogiando ele, mano, ele puto, falando que o elenco não entregou e tudo mais. E ele é um cara que tem a confiança da diretoria, até porque o clube tá meio que sem dono, né? Estão querendo vender. E entendendo que você tem 4 frentes aí. Já ganhou uma, né? Ainda tem a Copa da Inglaterra geral, ainda tem a Europa League, que joga no meio dessa semana. E você tem que garantir um mínimo de pontos para ir para a Champions no ano que vem pela Premier League. Você não pode se confiar pela Europa League, que é mata-mata. Então eu acho que o foco tem que ser esse. E uma goleada como é, óbvio, você ia ficar muito mais tranquilo, tá com um jogo a menos. Poderia ficar a 3 pontos do City se ganha todos, acho que 3 ou 5 pontos do City se ganha
essas duas partidas, mas o foco é se classificar na Champions. O United não pode se enganar com empolgação de fase boa, de querer brigar por título, porque não tem elenco pra isso, e o City e o Arsenal estão voando, cara, não tem como. Na verdade esses dois aí é quem vai... O título tá entre eles dois e já tá há algum tempo assim com esse desenho armado, né? Sim. Nenhum dos dois parece que vai cair muito. O Arsenal apareceu em algum momento, mas retomou, né? Aí eu queria destacar duas coisas. No momento que o Liverpool faz o segundo e terceiro gol, parece que o United desmonta, né? Desmonta e é aquela analogia do boxe que sempre vale a pena. Tava nas cordas e o Liverpool não respeitou e foi pra cima. Na verdade, isso é uma forma de respeito, você ir pra cima do adversário e fazer gols, Eu né? também acho. Eu acho que você O ruim, tirar por o exemplo, pé é desrespeito. por exemplo, o que aconteceu naquele Grêmio Flamengo no Libertadores de 2019, que o Flamengo faz 5x0, começa a tocar a bola e o Jorge Jesus fica puto da vida e fala: ei, caralho, vai pra cima, para de enrolar, toca ali. E aí, tipo assim, o Liverpool fez exatamente isso. Foi pra cima e todas as brechas e todos os ataques basicamente que o Liverpool chegou, ou foi gol, ou então foi quase gol, né? E aí, assim, Firmino faz um gol emocionante, porque já foi dito que ele não vai renovar e ele conquistou muita coisa por esse Liverpool, E é né? muito bem quisto pela torcida também, né? Mas não vai renovar de fato, e aí já gerou interesse de vários clubes italianos, inclusive. Os três grandes lá, Inter de Milão, Juventus e... Eu acho que ele cairia Milan. bem no futebol italiano, mas ele pode vir também pro Remo. Eu gostaria dele no Remo. Mas se eu fosse ele, já ganhei tudo na Europa. O Corinthians quer o Firmino, obviamente, né? Mas... Vai vir pro Corinthians, o Corinthians sempre quer trazer um jogador dele, mas vai pagar como, patrão? Mas eu queria ver o Firmino no Brasil. Uhum. E aí o Eu gostaria Liverpool sacode... Assim, tem duas coisas que eu quero relatar. O Liverpool nunca tinha ficado... Não, com o Alex Ferguson, que era o treinador manager do Manchester por muitos anos, né? 20 anos. O Liverpool ficou à frente do Manchester apenas 2 vezes, quando o Manchester era dirigido pelo Alex Ferguson. Apenas 2 vezes. E do Klopp pra cá, o Manchester ficou apenas uma vez na frente do Liverpool na tabela da Premier League. Sim. Né? E tá caminhando pra segunda, né? Mas o Liverpool tá chegando. Sim, tá chegando. Então, assim... o que eu fico puto também com... Eu tenho uma raiva muito grande do Bruno Fernandes. Por quê? Ele é o Hulk da Inglaterra. O Hulk, quando a característica principal dele era o chute forte pra fora. Não, é porque ele reclama muito com o juiz. E muito tem uma hora que... Eu acho que a gente pode ele dizer que ele empurra o reclama bandeirinha. muito, ponto. Não. Ele reclama muito de tudo, bicho. E assim, tem uma hora que ele empurra o bandeirinha e eu fiquei assim, como é que ele não foi expulso, gente? Tu viu esse momento? Encostar em árbitro não pode. Não, cara. mas não é só encostar, ele não fez assim, ele fez um sim. empurrão, né? Então, tipo assim, como é que ele não foi expulso naquele momento? Foi numa hora que ele tava... Com quem foi que ele disputou a bola com o Com cara o do- Alexander Arnold Isso, na ponta com o direita, Alexander com um Arnold. Essa cruzamento, não a bola queria sobra, aí o Arnold segura a bola, ele vai lá, já empurra o Arnold, não sei o quê. Sim. Empurra o bandeirinha que não... Enfim, Bruno Fernandes claramente envolvido com casa de apostas. Tava cavando essa expulsão. pra ganhar, pra bater o bilhete dele. Exatamente. Investiguem isso. E pra terminar, o Brentford pega hoje o Fulham às 17 horas, jogo né? bom de assistir. Pega hoje o Fulham às 17 horas. E pra finalizar a rodada, né? Isso. Aí eu queria só que a gente visse aqui que vão ter 2 jogos ter 4 jogos da Champions League. No meio de semana. Agora, terça e quarta-feira. Sim. E aí bora dar um palpite aqui. Meu palpite, eu acho que já está selado. Os jogos são Benfica e Bruges, não tem erro, né? O Benfica Benfica. ganha de 2-0 fora e vai jogar em casa agora contra o Bruges. Sim. A gente vai ter Tottenham e Milan. Tottenham e Milan na quarta-feira. Eu acho que o Tottenham vive uma péssima fase. Não vejo ele saindo com a vitória. Acho que é um jogo que pode dar empate, mas com o Milan passando. Eu acho que o Milan tá num momento melhor da temporada do que o Tottenham, né? Mas o Tottenham tem melhores jogadores e Copa não tem nada a ver com a Liga. Sim. E Né? a gente tem também o Chelsea e Borussia Dortmund. Acho que o Borussia passa. O Borussia vive um momento melhor, assumiu a ponta do campeonato alemão, passou o Bayern de Munique. Então, o Chelsea vem nesses solavancos aí, né? Ganhou agora, mas depois de muito tempo, eu não vejo o Chelsea, mesmo jogando em Stamford Bridge, passando desse Borussia. Se o Chelsea passar, seria o início de uma retomada que é necessária pro Chelsea, mas eu não vejo isso acontecendo. E pra finalizar, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique na Bahia Arena. Eu não quero nem imaginar a sapatada que vai ser. Mas se o Messi quiser jogar, não tem o Bahia pra segurar. Neymar tá batido ainda, né? Mbappé, maior artilheiro da história do PSG. Então, dá Bayern.
E na próxima semana o meu Liverpool vai fazer 7-0 no Real Madrid e vai se classificar. Foi ensaio, né? Foi só ensaio. Tá, já tava aí fazendo o teste. Lembrando, né, estamos não só aqui no YouTube, em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no Deezer e também nas nossas redes sociais linkadas aqui embaixo, onde tem corte, tem muito mais informação. É isso e até a próxima. Valeu, rapaziada.